O Amapá entra hoje no seu 20º dia de apagão. Sem energia, sem água, sem telefone, sem hospitais, com serviços normalizados, porque muitos deles dependem da energia e a energia está sempre faltando. Agora, por que ninguém mais fala no apagão do Amapá? Porque a mídia tem interesse em esconder esse noticiário. Porque o próprio apagão do Amapá já constitui uma denúncia terrível contra a privatização de outras empresas, inclusive da Eletrobras. A gente sabe que a Eletronorte, que pertence à Eletrobras, e também está no rol das privatizações, o que seria, então, da população do Amapá se não fosse a Eletronorte, que foi justamente que foi socorrer a empresa irresponsável que acabou provocando aquele apagão no Amapá? E que empresa é essa? Aquela que era a empresa espanhol, ISO, não sei das quantas, e acabou assumindo uma outra, com o nome de outra empresa, uma tal de Gemini, que dizem não saber também da sua origem, porque seria de fundos de pensão com origem nos paraísos fiscais. Vejamos aqui o que é que nos aguarda, não é? Toda essa onda de privatização patrocinada pela mídia e, consequentemente, pelo poder econômico que quer aos poucos não apenas pegar a Eletrobras, como também a Petrobras, pois estão de olho na nossa empresa estatal de petróleo e no pré-sal. Vamos aqui por partes. Eu fui pegar esse noticiário aqui do G1, que é do Globo, fazendo uma pesquisa lá no Google, porque não tem aviso de primeira página, não é manchete mais, justamente por causa desse propósito de ocultar os fatos. Então diz que Amapá entra no 20º dia de apagão com rodízio mantido após acionamento de termoelétricas. Mesmo com nova fonte de energia, moradores de bairros reclamam de falhas de fornecimento. Aqui fala mais que o Amapá, nesse 20º dia, após 2 blackouts e quase 90% da população com fornecimento de eletricidade racionado. Nem o acionamento de geradores termoelétricos no sábado, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, garantiram a retomada completa do fornecimento. Segundo o Ministério das Minas e Energia, os 47 geradores instalados em subestação da capital e da cidade vizinha de Santana seriam suficientes para atingir os 100% da carga necessária para abastecer todas as cidades. Isso eles vêm falando desde o início, né, do apagão há 20 dias. Será que eles vão corrigir alguma coisa? Pode até corrigir, mas fica aquilo, não é? Com o racionamento e com o serviço ultra precarizado. Agora vamos ver as causas desse problema, não é? Vamos a um artigo do site Carta Maior, do professor Paulo Claes. Neste artigo aqui, da Carta Maior, o professor Paulo Claes diz que, a partir do incêndio ocorrido em uma subestação de distribuição de eletricidade administrada por uma empresa privada de capital espanhol, o estado de calamidade instalou-se e generalizou-se por todo o território do Amapá. Ora, para quem opera nesse tipo de setor, o risco de acidente faz parte do cotidiano e as práticas de simulação dos mesmos deveriam ser uma rotina.
Mas ali deu-se o contrário. Diante da notória incapacidade operacional e logística da empresa Isolux em solucionar o problema de sua inteira responsabilidade comercial e jurídica, deu-se aquilo que normalmente ocorre em tais circunstâncias. Chama o Estado, no caso lá a Eletronorte, e repete-se a farsa da apropriação privada dos lucros e socialização dos prejuízos. A suposta maior eficiência do capital privado virou pó e a Eletronorte foi chamada às pressas para dar conta da crise, uma vez que a empresa responsável estava completamente ausente da cena. Ora, face ao descalabro, a pergunta que qualquer cidadão se coloca é a seguinte: mas como pode? Quer mesmo saber? Pois a situação fica cada vez mais escabrosa à medida que se puxa o fio da meada para compreender a totalidade do processo. Na verdade, a concessionária Isolux Corsan é uma filial brasileira de um grupo espanhol que opera em diversos setores de infraestrutura pelo mundo afora. O grupo vem passando por dificuldades financeiras há vários anos e não consegue se desfazer de seus ativos aqui no Brasil. Desde 2017 que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acompanha a novela e está sabendo de todas essas complicações. Essas agências estatais, não é? A ANEEL, a Anatel, elas todas, na verdade, elas são controladas indiretamente, às vezes até diretamente, pelas empresas multinacionais que querem comprar ou já compraram parte das nossas estatais. Mas como costuma ocorrer na maior parte dos casos envolvendo nossas agências reguladoras, ela não fez absolutamente nada, no caso a ANEEL, para impedir que essa crônica de uma morte anunciada chegasse a tal desfecho calamitoso. O grupo espanhol não honrou os compromissos assumidos em diversas outras licitações efetuadas na área de energia elétrica. Assim, a Isolux terminou por terceirizar a gestão da unidade do Amapá para uma outra empresa, chamada Gemini. Na verdade, esta também parece se constituir uma fachada da própria Isolux. Vocês viram bem? A Gemini, não é? É uma fachada da Isolux, que já queria sair, né, de fininho. Na realidade, trata-se de um verdadeiro jogo de empurra, onde as empresas de capital privado tentam se livrar do enrosco. Os órgãos públicos de controle simulam alguma surpresa inesperada. E as empresas estatais são chamadas a solucionar o problema de urgência. Aqui esse artigo é do professor Paulo Clias. É doutor em economia e membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. No final, ele diz que este imbróglio, esse é um artigo no site Carta Maior, né, um dos mais tradicionais da mídia alternativa brasileira, que este imbróglio sirva como alerta para o conjunto das forças políticas envolvidas no debate a respeito das possibilidades para o futuro do Amapá e de todo o país. Não existe alternativa para superar as dificuldades da crise atual sem participação direta do Estado. A lenga-lenga liberal privatizante só funciona para aumentar os lucros privados às custas do enorme esforço coletivo imposto ao conjunto da sociedade. Essa constatação vale tanto para os esforços no combate à pandemia, como no desenho do modelo da rede de infraestrutura de que tanto necessitamos.
Este nosso site, que é um pequeno espaço, né, ele tem recebido muitas contribuições, né, muita gente dando suas opiniões, inclusive até o pessoal do Bolsonaro, que vem aqui tentar querer insultar ou querer nos intrigar, mas não consegue. Eu vou ver, compartilhar com os amigos internautas alguns desses comentários feitos, né, no último vídeo que fizemos sobre o Amapá. Neste primeiro comentário do Isaac Haddad, aliás, um cidadão que reside lá em Macapá, justamente onde está o epicentro do apagão. Então diz o Isaac Haddad, né, ele escreveu tem 4 dias, foi quando eu fiz esse vídeo, um dos primeiros vídeos sobre o apagão. Ele diz: sou da capital Macapá. Discordo de quando você fala que a causa primeira do apagão foi a empresa privada. O real motivo é que no estado do Amapá não existe fiscalização para essas empresas. Não importa quem esteja à frente do fornecimento, tanto de água quanto de luz, pois a empresa estatal CEA, que distribui a energia, é uma empresa que só serve para a arrecadação, pois presta um serviço horrível com uma tarifa altíssima, onde moradores em casas simples pagam em média de 500 a R$1.000 por mês de energia. E muitas vezes não temos os postes na rua com lâmpadas funcionando. Um estado que tem 4 hidrelétricas que fornecem energia para todo o país. Aqui, a maioria da população é a favor da privatização das empresas de distribuição de água e energia, pois somos assaltados por uma quadrilha de políticos e empresários que tem o Ministério Público em suas mãos. Olha aí, isso é um cidadão falando, não é? Inclusive aí, muito possivelmente influenciado pela mídia, que diz que vai resolver todos esses problemas. Mas a gente sabe que a mídia só vem para querer ganhar mais dinheiro em cima disso e está pouco preocupada com investir, não é, nessas empresas, para atualizar seus equipamentos. E só quer saber de aumento de tarifa, sem oferecer a contrapartida. Nesse outro comentário do Manuel Gonzalez, aqui não indica o seu estado nem a sua cidade, ele diz que as empresas espanholas são muito irresponsáveis. Aconteceu no Amapá o mesmo que aconteceu no Chile também. Lá foi com a construção de uma ponte, a ponte sobre o rio Cacau. É só procurar no YouTube Ponte Cacau. Isso é a privatização. O Luiz Roque diz: meu amigo, o povo brasileiro está lascado, é uma pena. Silvano Araújo Frazão: quem falou que este governo de mafiosos está preocupado com isso? As máfias não pensam no quanto vão ganhar. O CAD diz que se fosse uma concessionária ou estatal, o problema já estava resolvido. Agora imagina quando privatizar a água. Será um inferno. A gente vê que a cidade do Rio de Janeiro está também ameaçada com a privatização da SEDAI, que é uma grande empresa de água e esgoto, não é, tradicional. E essa empresa agora está a ponto de ser privatizada e vai ser entregue para quem? Para todos aqueles grupos midiáticos ali, principalmente o seu maior grupo, né, que todos nós conhecemos. Aqui temos o Jonas Tavares, mas tem um outro, Paulo Guedes e João Dória,
Miguel Pérez, há rumores de participação do BTG, que é aquele banco importante, né, BTG Pactual, nessa privatização. Estão privatizando, aqui vem o Jandir Oliveira, que diz que estão privatizando a Copel, Companhia Paranaense de Eletricidade, a maior produtora de energia do Paraná depois de Itaipu. Triste isso. Aqui o Gilson Figueiredo Lopes afirma que se o Bolsonaro vender a Eletrobras, o governo dele está acabado. Luiz Breta Júnior, será que esse apagão deve ser por um raio, um HARP russo ou chinês? E foi depois da tentativa de ataque à Venezuela? Aqui. Neste material aqui mais antigo, quando o apagão completou 7 dias, o site Rede Brasil Atual relembra muito bem o que aconteceu com essa empresa, não é? Essa empresa, a Isolux. O que diz aqui? A linha de Macapá, transmissora de energia, pertencia à espanhola, empresa espanhola, Isolux, que entrou em recuperação judicial e hoje se chama Gemini Energy. A Gemini Energy detém 85,4% de participação na linha e 14,96% são da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Sudã, autarquia do governo federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A empresa espanhola tem um histórico de maus serviços no setor elétrico e mesmo assim ganhou a concessão para distribuir energia no Amapá. A Isolux já deu um prejuízo de 476 milhões ao estado norte-americano de Indiana, onde também prestava serviços e acabou expulsa dos Estados Unidos. A gente vê então que esse pessoal da privatização, não é, que a mídia tanto celebra, tanto exalta, é tudo bandido que vem lá do exterior para se imiscuir nos nossos negócios e tirar justamente esses serviços estratégicos, como essa questão da água, da energia, do petróleo, da própria telefonia. Vejamos aqui, finalmente, uma outra matéria do Estadão de São Paulo para situar mais ou menos como estão esses serviços privatizados nesses setores estratégicos. Vejamos aqui o Estadão, não é, de 21 de novembro de 2020. 21 de novembro foi ontem. Energia, telefonia e bancos são campeões de reclamação no Procon São Paulo em ano de pandemia. Dos 10 segmentos econômicos que apresentam maior número de atendimentos, pelo menos metade foi diretamente afetada pela crise Covid-19. A pandemia do novo coronavírus elevou em 84,5% o número de atendimentos do Procon São Paulo nos 10 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2019. Segundo dados obtidos com exclusividade pelo Estadão, foram feitas 638.754 reclamações entre janeiro e outubro, muito mais que as 346.118,58 no mesmo período de 2019. Mesmo se considerar todo o ano passado, a quantidade de queixas ainda foi menor, 412.928. O setor de energia elétrica teve 85.036 queixas e lidera a lista de reclamações do Procon em 2020. No ano passado, estava na 6ª colocação, com 8.916 atendimentos.
O salto quase 10 vezes maior é reflexo da decisão da empresa Enel Distribuição São Paulo, Enel, de deixar de fazer a leitura dos relógios nas residências para fazer a cobrança pela média dos 12 últimos meses. A Enel foi a vilã do setor de energia elétrica. A pandemia contribuiu indiretamente porque levou a empresa a adotar uma decisão equivocada diante do atual cenário, afirma Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo.